eu vou falar um pouquinho sobre apresentação e contação de histórias, sem me estender muito. Bem-vindos, para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Esse é o Cine Cena, é um canal que fala sobre cinema, administração e teatro. Então, eu sempre estou aliando um assunto com o outro, e o tema do vídeo de hoje é para falar sobre contação de histórias, no que diz respeito ao teatro, aliando isso a apresentações, as temidas apresentações, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente profissional. Bom, contação de histórias. A gente está muito acostumado a ver contação de histórias para criança, então a gente já imagina aquele ator todo caracterizado, contando uma fábula ou contando um conto de fadas para o público infantil. A TV Cultura, ela tem, ou tinha, eu não assisto Cultura há muito tempo, uma programação em que se existiam atores que faziam esse tipo de contação de histórias. Só que a contação de histórias, ela não é só para o público infantil. Contação de histórias é uma área teatral que é muito flexível porque, como o próprio nome diz, permite que a gente conte histórias, e conte histórias do nosso jeito. E não difere muito do que diz respeito às dicas que a gente costuma ver na internet sobre como se apresentar em público. Então vamos lá, vamos começar já unindo uma coisa com a outra. Bem, a apresentação em público, ela começa desde a época da escola, quando a gente tem aqueles seminários com cartolinas maravilhosos, se estende até um ambiente acadêmico, quando a gente tem que entregar 4, 5, 6 trabalhos por semestre, e a gente tem que apresentar esses trabalhos para a sala, para os professores, apresentar alguma coisa para a banca examinadora, que é o nosso TCC, e nos acompanha durante a vida inteira no nosso ambiente profissional. Então, um cineasta, um produtor, ele tem que saber de técnicas de apresentação para poder apresentar o seu filme para produtores executivos interessados para conseguir fomento para financiar a produção de um filme. A gente tem que também apresentar projetos para o nosso departamento, projetos para o nosso chefe e etc. Então, a gente precisa dominar algumas técnicas. E essas técnicas estão presentes também na contação de histórias. Primeira dica: domine a história. Então, domine a história, domine o conteúdo que você quer falar. O que você quer falar? Qual é o conteúdo? Ele é técnico? Ele é mais simples? Ele parte de um projeto? Parte de um trabalho acadêmico? Então, conheça esse projeto, conheça esse trabalho acadêmico, ampliando a dica aí. Termine seu projeto, seu trabalho acadêmico com antecedência, uns 15 dias de antecedência antes da entrega do prazo final, para que você consiga estudar, consiga ler, reler várias vezes, para que você entenda o que você vai falar em público, o que você vai falar para o público, porque não é só uma decoreba, A contação de histórias, ela nos ensina a ter domínio sobre o conteúdo que a gente vai contar. Então, tenha domínio sobre o seu projeto, tenha domínio sobre o seu trabalho. Enfim, conheça, então leia e estude sobre. A segunda dica que a contação dá é: conheça o seu público. Uma vez que você conhece o seu público, se é um público empresarial, um público acadêmico, a sua turma de escola, é uma banca examinadora, que ambiente que você vai estar inserido? É um ambiente mais formal? É um ambiente informal? Você consegue colocar aí na sua contação, na sua apresentação, a vestimenta adequada, a forma de se portar corretamente, o tipo de fala que você pode utilizar, o tipo de discurso, se você pode utilizar gíria, se você não pode, se você pode falar algum palavrão, Então, conheça o seu público para que você consiga adaptar o seu discurso àquele público. E mais, para que você consiga os instrumentos, as técnicas corretas para que atraia a atenção desse público. Então, por exemplo, você não pode contar Branca de Neve para um público infantil do mesmo jeito que você vai contar para um público adulto. Então, tem essas diferenças. Conheça o seu público, que você vai passar a entender essas diferenças e adaptar o seu discurso a ele.
A terceira dica que eles dão é, uma vez que você domina o seu conteúdo, você vai construir uma escaleta. O que é essa escaleta? É como se fosse um roteiro da sua apresentação, mas não chega a ser um roteiro como um texto escrito com tudo que você vai falar, entendeu? Um exemplo prático que eu dou, voltado a trabalho acadêmico, são os famosos slides, os PowerPoints. Os PowerPoints para apresentações profissionais e acadêmicas, ou seja, fora do ambiente teatral, podem ser muito úteis para você servindo de escaleta. Mas cuidado, existem muitos profissionais até hoje que utilizam esse PowerPoint como uma redação. Eles colocam tudo o que eles querem falar, viram e ficam lendo o que o slide está trazendo para eles. Isso não é correto, isso cansa, isso dá tédio para quem está assistindo e pode passar a informação de que você simplesmente não leu, não estudou, não sabe de nada. Então, a escaleta é tópicos. Faça tópicos sequenciais do que você vai falar. O que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois e assim por diante. A partir dessa escaleta, nessa escaleta você só consegue escrever tendo domínio do conteúdo, da disciplina, do trabalho, da matéria que você for falar. Tendo essa escaleta ali para você preparada, principalmente em ambientes empresariais e acadêmicos, com o auxílio do PowerPoint, você vai se lembrar do que você pretende dizer, do que você vai falar em cada apresentação. Beleza? Outra dica também que eles dão, ainda pautado no que diz respeito ao domínio do conteúdo e a construção da escaleta, é que uma vez você conhecendo o conteúdo que você vai apresentar, fica muito mais fácil de você discursar, ou seja, de você verbalizar oralmente a história de uma maneira contínua. Então você consegue, ali a sua própria mente produz automaticamente o início, o meio e o fim. Mesmo sendo uma apresentação de um projeto ou a apresentação de um trabalho acadêmico, a estrutura narrativa que se segue é a mesma, ela é contínua, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim. E esse desenvolvimento, ele ocorre pautado por uma finalização. Então, a partir do momento que você tem domínio do seu conteúdo e que você constrói essa escaleta, você consegue determinar aí o desenvolvimento da sua história, da sua narrativa, do seu discurso. Outro ponto também que eles pedem para que vocês prestem atenção, ou seja, que a gente preste atenção numa contação de histórias, é para se atentar ao público e se atentar ao espaço. Então, se você vai fazer uma apresentação numa sala de aula, você tem que se atentar nessa sala de aula o que eles têm de recurso, um projetor. Se eles têm um projetor, eles têm uma caixa de som, se você for reproduzir um vídeo, eles possuem o cabo adequado que conecte esse projetor ao seu computador. É uma sala muito pequena, uma sala muito grande, quantas pessoas vão entrar dentro daquela sala, que vai caber dentro daquela sala, quais são as técnicas, as ferramentas que você vai utilizar. Então, conheça essas ferramentas e tenha acesso ao local que você vai realizar essa apresentação, para que você tenha conhecimento dos recursos existentes ali, das ferramentas que estão presentes ali e das outras ferramentas que você vai ter que arrumar para que você consiga adaptar, né, para que você consiga fazer com que todos os recursos que você pretende utilizar nessa apresentação e nessa contação de histórias estejam disponíveis para você. Última dica, além de você terminar seu trabalho, terminar o seu projeto e por aí vai com antecedência para que você consiga ler e se preparar para a apresentação, no dia da apresentação você também precisa chegar com antecedência ao local que você vai apresentar. Então chegue 1 hora antes, 30 minutos antes, né, dependendo, contação de histórias para teatro mesmo, 1 hora antes.
Agora, uma apresentação acadêmica, eu já cheguei 30 minutos antes, para que você consiga fazer os últimos toques. Então, quais são os últimos toques? É passar um som, se você vai usar o microfone, conectar o seu computador ao projetor e passar os slides para que você, consiga ver se está tudo certo. Você pode também utilizar esse tempo para se apresentar, para realizar a sua apresentação antes do público chegar, para que você tenha um domínio maior do espaço, então para que você consiga se adequar, se inserir dentro daquele espaço e se sentir mais confortável na hora de apresentar. Uma última dica: você não vai ser um master, o expert em apresentação em público na primeira apresentação. Isso vem com experiências. Então, quanto mais você se apresenta em público, mais você vai se tornando desinibido. Então, não tenha pressa, não tenha medo. As primeiras apresentações, elas não são boas, não são fáceis. Mas conforme você vai se apresentando, você vai adquirindo prática e vai ficando mais fácil para você aplicar todas essas técnicas e se apresentar cada vez melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha, comenta aqui embaixo, compartilhe o canal para os seus amigos se inscreverem e continuem assistindo.